Os cumprimento com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela sua benevolência de permitir que eu pudesse estar aqui nesse evento, contribuindo através da palavra de Deus. Pastor Moisés, Deus abençoe outra vez mais pela confiança. Nosso pastor Gilmar, pastor Giovanni, Deus abençoe. Da linda igreja de Brusque, pastor Abner, pastor Josué, Deus abençoe a vida do Senhor. Cantora Valesca, prazer novamente estarmos juntos. Quando houve a divulgação, em cima do cartaz da minha foto estava escrito: Jesus será glorificado. Por conta disso, saí de Campinas para este propósito. Falar do nosso Jesus Cristo, somente dele. E com certeza ele será glorificado. Por isso escolhi esse texto, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Por gentileza, Hebreus, seu capítulo é o de número 4, a partir do versículo de número 7. Para a glória de Deus, aqueles que estão assistindo em suas respectivas casas, local de trabalho, Deus abençoe. Aos irmãos ligados pela internet, versículo de número 7, quem encontrou, diga amém. Determina outra vez em certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia na mesma condenação ou exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Antes de tomar o seu assento, o texto diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque essa mensagem não se ouve só com os ouvidos, mas também com o coração. Pode tomar o seu respectivo assento. A carta aos Hebreus, ela tem um nível de dificuldade pela sua profundidade, não somente teológica, mas também prática. Nós não sabemos qual é a autoria do autor aos Hebreus, quem escreveu essa carta. Martinho Lutero, em seu tempo, chegou a dizer que poderia ser um pregador eloquente de Alexandria, por nome Apolo. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, sugeriu ter sido Paulo. Mas nós temos Tertuliano, um dos apologistas, defensores da fé. Ele vai dizer que quem escreveu essa carta fora Barnabé. Porém, nós temos Orígenes. Eu não concordo com tudo o que ele escreveu e dissera, mas ele disse que somente na eternidade iremos saber quem escreveu aos Hebreus. E eu fico com Orígenes. Essa carta é uma carta que alguns chamam de o quinto evangelho, porque tanto Mateus, Marcos, Lucas ou João, eles narraram o ministério terreno de Jesus. O autor aos Hebreus, ele narra o ministério celestial de Jesus Cristo. E ele começa dizendo que Deus, antigamente, ele falou, porque Deus, ele falou no início da história, haja luz. Ele falou no decorrer da história, através dos profetas, através das figuras, dos tipos, e falou nos últimos dias através do Filho. Ou seja, a primeira palavra sempre será dele, mas a última palavra continuará sendo a dele. Ele está dizendo que Cristo, ele nos traz a palavra final. Mas no período veterotestamentário nós temos Cristo aparecendo em figuras ou até mesmo na tipologia.
ou até mesmo Deus se revelou através daquilo que nós conhecemos como revelação geral. Deus se revelou através da natureza. E o salmista entendeu isso quando escreve Salmos 19, versículo de número 1. Ele abre a tenda e diz: Hashamai mesaprim kavod el. Os céus declara. Em algumas traduções, os céus proclamam. Em outras traduções, os céus anunciam. Em outras traduções, os céus revelam. No original, os céus manifestam a glória de Deus. O que o salmista está dizendo é: quando eu abro a minha tenda e eu olho para o sol, se ele estivesse mais próximo da terra, estaríamos todos queimados. Se estivesse distante, não haveria vida aqui. Se a lua estivesse mais próxima, as marés iriam cobrir toda a terra. Se a lua estivesse distante, não haveria vida sobre a face da terra. A terra tem uma rotação de 23. Se fosse 19, não haveria vida. Se fosse 28, não haveria vida. O que o salmista está trazendo a nós essa noite, quando eu olho para a criação e eu vejo todas as coisas em seus devidos lugares, a criação está gritando: Deus existe, Deus existe. Os céus revelam a glória de Deus. Eu vou repetir: os céus revelam a glória de Deus. Mas ele não só criou o universo e virou as costas para o universo. Hebreus capítulo 1, versos 3 segura: ele é aquele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Alguém entendeu? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele sustenta o universo pela palavra do seu poder, quanto mais o bom samaritano, quanto mais a tua casa, quanto mais a tua família. A palavra de Deus nos sustenta essa noite. Deus não falou somente através da criação, mas quando olhamos para o tabernáculo de Moisés, quando olhamos no átrio, no altar do holocausto, é o sacrifício de Cristo. A pia de bronze é Cristo que nos lava pela palavra. Quando eu saio do átrio e entro no lugar santo à minha direita, a mesa dos pães da preposição, é Cristo que nos alimenta diariamente. Quando eu olho ao centro, o altar do incenso, é Cristo sumo sacerdote, que intercede por nós à direita do Pai. Mas quando eu olho à esquerda, o candeeiro, ele ilumina o tabernáculo. É Cristo, a luz do mundo, aquele que ilumina para todo sempre. Quando nós entramos para o Santíssimo, a arca, Cristo é a arca encarnada. Dentro dela, o pote do maná, é Cristo que nos sustenta. A vara de Arão, é Ele que ressuscitou no terceiro dia. O livro da lei, Ele é a nossa justiça. Cristo não é só visto no tabernáculo, Ele é visto também através de um pão. Êxodo capítulo de número 16, versos 15. Quando se levanta o orvalho, os hebreus abrem a tenda. Sobre a face do deserto tem algo redondo como geada. E eles perguntam uns aos outros: o que é isso? Mas no hebraico não é o que é isso, é manhu. Manhu é um pronome pessoal. Na verdade, não é o que é isso. Eles estavam perguntando: quem é ele? E Moisés responde aos hebreus: Hu ha lechem, ele é o pão. Mas em João 6, ele diz: eu sou o pão vivo. Alguém entendeu? Eu sou o pão vivo. Esse pão está aqui essa noite. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas Cristo não é somente o pão que desceu do céu ou o maná. Cristo é também a pedra de Meribá. Êxodo capítulo de número 17. A partir do versículo de número 5, nós vamos ter os hebreus querendo beber água. E de repente Moisés toca na rocha, e da rocha sai água. Há uma pergunta que permeia no Recuperados essa noite: quem é a rocha? Quem é a pedra? 1 Coríntios capítulo 10, palavras de Paulo. Os hebreus deixaram o Egito, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem, na coluna de fogo, e eles beberam de uma bebida espiritual, mas eles também comeram de um manjar espiritual. Esse manjar era o maná que caía todos os dias. Perdoa-me confessar a minha fraqueza. Se fosse eu no deserto, eu pegaria o maná de hoje, o de amanhã, depois da manhã,
do final de semana e levaria para minha tenda. Vai que amanhã não vem. Mas como Deus conhece o meu coração, o coração dos hebreus e o seu coração, Deus disse: se guardar na tenda, eu faço apodrecer. Por causa desse aleluia eu vou explicar o porquê. Porque Deus sabe que se guardar o de amanhã, amanhã tu não me busca. Eu quero te ensinar a ser dependente de mim no deserto. A palavra está na minha mente, já desceu para minha boca. Prepare o teu coração para ouvir. Sabe por que não sobra? Porque se sobrar, tu não me busca. Mas Deus não vai deixar faltar. Ele atende a sua necessidade. Eu vou repetir: Ele é a porção necessária. E não é que Jesus gostou da ideia e Ele disse: o pão nosso de amanhã, de cada dia, Ele provê hoje. E amanhã tu me busca, eu vou prover. E depois de amanhã, sai da tenda, me busque, porque eu sou a tua provisão. Mas assim como os hebreus, na analogia paulina, deixaram o Egito, nós deixamos também. Mas eles só deixaram o Egito quando o sangue do cordeiro desceu nos umbrais. Se não tem sangue do cordeiro, os hebreus ainda seriam escravos. Se não tiver o sangue do cordeiro, tu não estaria com a mão levantada nesse culto dando glória. Você só é livre por causa do sangue do cordeiro. Também eles deixaram o Egito. Nós também fomos batizados, não nas águas do mar de juncos, mas fomos batizados nas águas batismais. Fomos revestidos de poder no Espírito Santo, a coluna de fogo. Mas nós também comemos de um maná. Mas Paulo diz no versos 4, 1 Coríntios 10: e eles bebiam de uma bebida espiritual de uma pedra. Quem é a pedra? Diz Paulo. A pedra era Cristo. O que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta as mãos parafraseando e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que estás no céu. Quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta pedra. Eu vou repetir: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele não era somente a pedra ou o maná. Ele também aparecia como anjo do Senhor. Apareceu a Gideão, mas ele vai aparecer a uma família tribal, tribo de Dan. O esposo Manoá, sua esposa nas atividades da vida. Aparece um anjo do Senhor e dissera: tu vais gerar. Mas a mulher era estéril. Mas o anjo diz: tu vais gerar. Ela volta para casa e conta para o seu esposo. Ele dorme e pede a Deus que esse anjo do Senhor aparecesse também a ele. Ele se levanta, mas ele aparece novamente a sua esposa. Ela chama Manoá. Quando Manoá aparece, ele pergunta a ele: qual o teu nome? Ele diz: por que perguntas o meu nome? Se ele é maravilhoso. Quem é o maravilhoso? É o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi, o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele apareceu como general do exército e Josué se prostrou diante dele. Esse mesmo Jesus que apareceu no período veterotestamentário. O que o autor aos Hebreus nos diz é: nos últimos dias, aquilo que era sombra no Antigo Testamento, a acrópole da revelação, o clímax da revelação, a apoteose da revelação, é Jesus Cristo, o Filho. Ele é o resplendor da glória, a imagem impressa da sua pessoa. Só que o autor aos Hebreus, no versos 4 do capítulo 1, ele diz que este Jesus, ele é superior aos anjos. Ele é mais excelente que os anjos.
e ele recebeu um nome mais excelente do que eles. O que o autor aos Hebreus está revelando a nós, que este Cristo, ele é superior aos anjos, e ele é superior aos anjos em natureza e essência. O versos 4 diz que ele é mais excelente que os anjos, mas no capítulo 2, verso 7 diz: ele se fez um pouco menor do que os anjos. Ele é maior ou se fez menor? Parece uma contradição teológica. Claro que não. Quando ele se tornou ou se fez um pouco menor do que os anjos? Quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, se tornou semelhante aos homens, obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele se fez um pouco menor do que os anjos? Ele se fez carne. E aqui eu não vim para fazer barulho essa noite, eu vim para você pensar. Raciocine comigo. Quando Deus criou os anjos, Salmo 148 versos 8, Neemias capítulo 9 verso 6, ele criou nos salmos os anjos todos de uma única vez, milhares e milhares e milhares. Mas segundo Pedro capítulo 2 versos 4, Pedro descreve: Deus não perdoou os anjos que pecaram. Codificando, Deus não perdoou os demônios. A pergunta é: será que Deus não é bom? Ou será que os demônios não querem? Nem a primeira e nem a segunda. Os anjos, eles foram criados milhares e milhares, criados imortais, espíritos imortais. Quando uma terça parte peca, são pecadores imortais, sem direito à redenção. O homem não foi criado da palavra, do haja. Gênesis 1:26, façamos. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem. Gênesis 2:7, pegou do pó, soprou o ruach, e o homem se tornou um ser vivente. Mas Deus criou Adão, e da costela de Adão, Eva. Não da cabeça, senão a mulher teria domínio sobre o homem. Não dos pés, senão a mulher seria pisada pelo homem. Mas da costela, para ser auxiliadora, amada e adjutora. Segura glória. Adão adormeceu, mas o segundo Adão na cruz também. Mas o soldado não rasgou a sua cabeça, não rasgou os seus pés, rasgou ao lado a costela. Dali saiu água e saiu sangue. Se da costela de Adão saiu uma mulher, Eva, para andar ao teu lado, auxiliadora, quando saiu água e saiu sangue, a igreja nasce na cruz. Paulo, escrevendo aos Efésios, entende o mistério, capítulo 5, e diz: assim como os maridos amam as suas mulheres, também Cristo amou a sua igreja. Efésios capítulo 5 versos 30, dorme com essa noite, porque a igreja é osso dos seus ossos, alguém entendeu? É carne da tua carne. Mas Adão criou Eva, e toda a humanidade está em Eva. Logo, Eva está em Adão. Quando Adão cai, todos caíram. Por que Deus não perdoou os anjos? Porque são pecadores imortais. Mas se Deus quisesse perdoar os anjos, Ele precisaria enviar um Cristo na mesma natureza de cada anjo. Ou seja, seria milhares e milhares e milhares de Cristos. Mas quando Adão peca, Deus expulsou ele do jardim. Eu até entendo esse silêncio, mas eu vou repetir. Quando alguém está pregando e diz: Deus expulsou Adão do jardim, eu dou glória a Deus. E sempre alguém olha estranho para mim. Como dar glória a Deus quando Deus expulsa alguém de casa? Eu te explico. Adão não foi criado imortal, ele foi criado mortal. Ele dependia da árvore da vida eterna. Mas quando ele peca, Deus expulsa, glória a Deus, e coloca na porta do Éden 2 querubins e uma espada. Por quê? Porque se Adão, depois de pecar, ele toca na árvore da vida eterna, ele se tornaria um pecador imortal sem direito à redenção. Então eu expulso ele mortal, mas eu não sou pego de surpresa. Antes da fundação do mundo já tem um plano, e lá na frente já tem uma cruz para recuperar, para salvar, para transformar. Só quem entendeu, enche o recuperados de glória.
Segura, eu preciso caminhar. Quando Adão peca, todos pecam, porque todos estão em Adão. Agora Deus, Ele precisa que a sua justiça seja atendida. É a satisfação da justiça de Deus. Como assim, pregador? Os animais que estão indo para o altar estão temporariamente purificando pecados humanos, mas a natureza do animal não é compatível à natureza do ofensor, que é Adão. Como Adão, ofensor, pecou contra Deus, o ofendido é justo e é santo. Para satisfazer a sua justiça, o sacrifício tem que ser da mesma natureza daquele que pecou. A natureza dos animais não é compatível à natureza do homem. Então chega uma hora, e aqui uma licença poética, é como se Deus desse um tapa na mesa. Hebreus 10: sacrifício e oblações de animais não quero mais, um corpo me prepara. Não, eu não vim para dar vitória essa noite, eu vim para fazer você pensar. Sacrifícios e animais eu não quero mais, me prepara um corpo. Mas esse corpo precisa vir da mesma natureza daquele que pecou. Então Cristo vai se fazer um pouco menor do que os anjos, semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. E Paulo entendeu isso. Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia ou compaixão de Deus, que vos apresenteis. Olha isso aqui, recuperados. Apresenteis no grego é se apresentar de uma vez por todas. Não dá para vir nesse culto da glória a Deus, sentir arrepios e amanhã voltar para o mundo. Se você veio para a fé, não dá mais para voltar. Se apresentou de uma vez por todas. Segura. Paulo disse: apresente de uma vez por todas como sacrifício vivo. Ora, na Bíblia só tem 2 sacrifícios vivos. O primeiro é Isaac. Ele é vivo, ele é vivo. E Deus vai pedir a Abraão Isaac, porque na verdade Deus só pede aquilo que Ele dá. Por causa desse aleluia eu vou explicar. Deus só te pede algo hoje quando ontem Ele já deu. Eu vou explicar melhor. Deus nunca pede o que é seu, Ele só pede aquilo que Ele dá. Por isso que Ele não pede o Ismael, porque o Ismael foi você que arrumou Abraão. Eu só peço aquilo que eu dou, então me dá o Isaac. Já entendi. Essa noite Ele quer meu coração? Não, Ele quer o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro, está seu coração. Então me dá o Isaac. Ele pega o menino e leva para o Moriá. Amarra o menino, coloca entre lenhas. Quando ele levanta o cutelo, diz um anjo: não faça isso não. Por quê? O sacrifício não é vivo. Segura, ali tem um carneiro. O sacrifício é vivo. Mas Paulo diz: apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício é vivo, mas para satisfazer a justiça de um Deus santo, não pode ser atendido. Então vem um outro sacrifício vivo. O Espírito Santo colocou ele no último do santo dos santos. Não sei se você vai pegar. Colocou no último do santo dos santos, que é o ventre de uma virgem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versos 14: ele tabernaculou entre nós, ele se faz carne. O sacrifício é vivo, é santo. Paulo, 2 Coríntios 5, 21, nele não há pecado. 1 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado. João também quer falar, João 6,69, ele é o santo de Deus. O autor aos Hebreus capítulo 4, versos 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Paulo, João, o autor aos Hebreus e Pedro estão atestando, nele não há pecado. Segura, alguém poderia levantar as mãos e dizer: protesto. Pedro, Paulo, João e o autor aos Hebreus jogam no time de Jesus, não vale. Então trago 4 que jogavam contra. Mateus 27, Judas disse: traí, sangue inocente. Não dê glória não, que está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: muito sofri no meu sonho por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lava as mãos e diz: o homem é justo. Segura. 4-3. Tem um ladrão na cruz que disse: esse mal nenhum fez. Segura. Não se contenta com tão pouco, vamos virar o jogo. Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião.
verdadeiramente. Alguém pegou? Verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você essa noite se apresentou, não é porque você é bom, não é porque você prega bem, não é porque você canta bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você só se apresenta hoje como um sacrifício vivo, porque alguém perfeito se apresentou no nosso lugar. Que essa frase nunca saia deste congresso. Que passe anos até Jesus voltar. Lembre, passou aqui um profeta que disse: os céus não é para bonzinhos. Eu vou repetir para esse lado: os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Ele se fez menor do que os anjos. A pergunta é: como ele se tornou com um nome mais excelente do que os anjos? É porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo em forma, morfé, em essência, ele esvaziou kenosis. Ele não deixa de ser Deus. Ele abriu mão dos privilégios para vir como um homem, mas não deixou de ser Deus. Semelhante aos homens como eu e você, chorou por um amigo em Betânia, dormiu na polpa de um barco, sentou cansado no poço de Jacó, foi tentado no deserto como homem, a alma no Getsêmani abatida, o corpo machucado pelos cravos, se tornou um pouco menor do que os anjos. Mas o autor aos Hebreus diz: mas foi coroado em glória. Pela paixão da morte, pela graça de Deus, disse o autor aos Hebreus, provou a morte por todos nós, mas agora ele recebe um nome mais excelente que o dos anjos. Quando isso aconteceu? Obediente até a morte de cruz, vírgula, mas Deus o exaltou. Mas Deus, estou sentindo a graça, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia, se você não fizer isso aqui hoje, fique tranquilo, um dia vai fazer. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só quem pode, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Se fez carne, diz o autor aos Hebreus, para levar os filhos à glória. Se fez carne para destruir, a expressão grega é tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Se fez carne para na cruz dar um golpe na morte, mas ao terceiro dia ressuscita e a morte é vencida. É como se ouvisse um grito aqui essa noite: ó morte, onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada, tragada, tragada foi a morte pela vitória. Em natureza ele se tornou um pouco menor do que os anjos para receber o nome mais excelente que o deles. Segura agora. Mas ele se torna maior do que os anjos em essência. E por que essência? Porque os anjos foram criados, Jesus é criador. Colossenses 1,16, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. João capítulo 1 versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez.
Se Ele criou os anjos, Ele é maior do que os anjos. E se Ele é criador, logo Ele é eterno. Isaías capítulo 9, verso 6, Ele é o Pai da eternidade. 1 Timóteo 6,16, nele habita a imortalidade, a luz inacessível. Ele, Miqueias 5,2, é o menino que vai nascer em Belém. Ó Belém Efrata, mas Ele é desde os tempos da antiguidade. Ele é Deus. Mas como Criador, Ele criou os anjos como espíritos ministradores, como labaredas de fogo. Ó, por que Ele criou como labaredas de fogo? Porque Hebreus capítulo 12, Ele é fogo consumidor. Gênesis capítulo 15, fez aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo de número 13, Ele conduziu o povo em uma coluna de fogo. 1 Reis capítulo 18, respondeu a Elias com fogo. Crônicas 21, respondeu a Davi com fogo. Jeremias 23, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo de número 2, Ele é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, Ele é mais poderoso do que eu. Por quê? Eu só batizo com água para o arrependimento, mas este que vem, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas Atos capítulo de número 2, línguas repartidas como que de fogo. Levítico capítulo 6, a chama de fogo arderá continuamente e não apagará, Daniel capítulo 7, o seu trono é de fogo. Apocalipse capítulo 1, olhos como chamas de fogo. E tu vai deixar os cessacionistas querer apagar esse fogo? Ainda nós, pentecostais, consumidos pelo fogo, línguas repartidas como fogo. Ele é maior do que os anjos. O cerne da carta aos Hebreus, a supremacia, a superioridade de Cristo. Porque Ele é maior do que os anjos? Porque os anjos não recebem adoração. João se prostrou diante do anjo e o anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas o menino nasce em Belém, e Deus disse aos anjos: adorem o menino. A glória é para você, imagine para os anjos. Nós só aprendemos a adorar a Deus. Agora nasce um menino em Belém, está numa manjedoura, e Deus está pedindo para adorar o menino. Mas antes que os anjos pensassem, Deus disse aos anjos: a quem de vós eu disse, eu hoje te gerei? A quem de vós eu chamei de filho? E a quem de vós me chamou de pai? Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo. Se não quiser fazer isso, não tem problema, porque todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos, os recuperados também, a todos os crentes salvos o adoram. Ele não é somente adorado pelos anjos, Ele é servido pelos anjos. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, provavelmente sem beber, quem levou pão? Um anjo. Quando Ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Quando Ele ressuscita domingo pela manhã, quem disse para as Marias que Ele ressuscitou? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, quando Ele sobe a súmpita aos céus, quem disse? Varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve
Em breve, em breve, em breve, em breve ele voltará. Foram os anjos. Mas para pregar o evangelho, ele chamou eu e chamou você. Ele é maior do que os anjos. Preciso concluir. Mas em Hebreus capítulo 3, ele é maior que Moisés. No capítulo 3, o autor aos Hebreus diz: ele é digno de maior glória e honra que Moisés. Mas em que ele é maior que Moisés? Ele é maior que Moisés em posição e em glória. Por que em posição? O autor aos Hebreus diz: porque Moisés foi colocado na casa e fiel em toda a casa no deserto, e a casa eram os hebreus, e ele foi um servo fiel. Mas o autor aos Hebreus diz: Moisés foi servo, mas quem é maior é filho. Ele é filho, ele é herdeiro, porque o servo trabalha na casa do pai por causa das suas habilidades. Alguém vai pegar, eu vou repetir. O servo até trabalha na casa do pai porque tem habilidades. Canta bem, até prega bem, até se envolve nos departamentos da igreja. Ele tem boas habilidades. Mas na casa do pai tem lugar para servo que tem habilidade. Mas filho tem relacionamento. Pode até ter habilidade de pregar, se não tiver relacionamento, nada vale. Pode até fazer barulho em um culto como este, mas se não tiver relacionamento, nada vale. Pode até ensaiar os jargões, mas se não tiver relacionamento, nada vale. Pode ter até aparência, marketing, curtida, visualizações, seguidores, mas ele está procurando filhos que têm relacionamento com ele. O pródigo é filho. Saiu de casa, lugar longínquo, acabou tudo. Olha para as bolotas dos porcos, está imaginando que é picanha. Mas aí ele cai em si e lembra: até os trabalhadores da casa de papai, para eles nunca faltou pão. A palavra trabalhadores ali em algumas traduções é jornaleiro. E o que é jornaleiro? É diarista. Diarista trabalha para um dia de salário. Tem servo na casa de papai que trabalha na casa do papai por causa das suas habilidades, mas só trabalha na casa porque é diarista. Só faz se receber, só prega se pagar, só canta se pagar. Não estou pregando para quem tem cachê, estou pregando para aquele que tem lugar no coração do pai essa noite. Segura. Mas não vai faltar pão para os diaristas. O problema é que diarista tem lugar na casa do pai, mas filho tem lugar no coração de papai. Ele é filho, ele é herdeiro e tem direito à herança. Não fique me olhando assim, porque você também é filho. Não se empolgue não, porque não é filho legítimo. É filho pela adoção, pela qual clamamos Abba Pai. E um filho adotado, quando ele adentra a família, ele recebe o sobrenome do pai. Então agora ele também tem direito à herança. Então não diga que veio para o recuperados duro e a conta bancária vazia, porque tem uma herança em sua conta no céu. Só que o filho não é só o chantilly do café. Ou tu esperou que eu ia vir aqui essa noite te dar vitória, Deus vai te honrar, vai te colocar por cabeça? Isso aí não é evangelho, irmão. Evangelho tu não entra para ganhar, evangelho tu entra para perder. Evangelho não é fama, evangelho é coração ardendo pela palavra e fidelidade. O que tu está dizendo é porque eu conheço um filho que o Espírito levou ao deserto,
Satanás aparece e diz: pega essa pedra, faça dela se tornar pão, se tu é filho. Como o papai deixou tu passar fome? Se você não lê Bíblia não vai pegar, mas eu vou dizer. Será que não é por isso que Jesus um dia disse: qual pai, vendo o filho passar fome, pedir pão da pedra? Mas quem é filho sabe quem é o pai. Ele está no deserto e Satanás está dizendo: se tu é filho, então por que o pai te deixou passar fome? Pegou Jesus e levou no topo. Fica aqui para nós, para aqueles que almejam a área da pregação, da música. Satanás levou Jesus no topo. Então nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. Por causa desse é Deus, eu vou repetir: nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. É melhor estar no deserto como filho, esperando a provisão do Pai, do que receber proposta de Satanás do topo. Reaja como um filho, passe o que passar, tu é filho. Chegará o dia que a igreja brasileira irá tirar dos seus púlpitos os pregadores triunfalistas. Já viu aquela? Se você dá glória, Jesus vai te dar. Se você levantar a mão para cima, Jesus vai fazer. Quem criou essa teologia foi Satanás. Foi ele que disse: se me adorar, eu te darei os reinos. Evangelho não é esse. Evangelho é: tu adora, ele dando ou não dando. Tu adora, fazendo ou não fazendo. Tu adora, duro ou cheio. Tu adora, com abundância ou necessidade. A maturidade da fé é essa para quem é filho. Posso todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Moisés é servo, ele é filho. Moisés foi obediente como servo. Só que vai para nós pastores. O Moisés é aquele que atravessou o Mar Vermelho, mas não atravessou o Jordão. Porque quando a gente deixa a nossa vida cristã cair no automático, a gente acha que pode bater 2 vezes na rocha sem consultar a Deus. Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas pereceu no final do deserto. Estou pregando aquele que é maior que Moisés, que deixou a temporal e desceu para o temporal. Caminhou também no deserto não 40 anos, mas 40 dias. Caminhou no Getsemane, no caminho das dores, na casa de Anás, de Caifás, do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes, da cruz, do sepulcro, mas não pereceu, porque é o terceiro dia. Porque é o terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é maior que Moisés em glória. Por que em glória? Por gentileza, toda atenção é pouca. Quando os fariseus estavam discutindo com Jesus, e fariseu é orgulhoso, eles se orgulhavam por ter por pai Abraão e ter Moisés como legislador. Jesus olhou e disse a eles, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Segura. Porque isso causou espanto, e eles tacaram pedras em Jesus. Porque quando os soldados da saída do Getsemane vieram prender e perguntaram, és tu Jesus? Ele disse, eu sou. Eles caíram. Por quê? Porque se você entrasse em uma escola rabínica, naquele tempo, seja de Hilel, ou do seu neto Gamaliel, ou de Shammai, e eles perguntassem, Manhu, quem é ele? Você poderia responder, Hani Talmidi, eu aluno, ou Hani Moré, eu professor. Mas você nunca poderia dizer, eu sou aluno. E por quê? O eu sou somente ele é.
A expressão eu sou, ego em mim no grego, é a mesma expressão da Septuaginta, de Êxodo capítulo 3, versos 14. Quando Deus disser a Moisés, R-E, Asher, R-E, te enviou, ele estava dizendo, eu sou o que sou. Quando Jesus disse aos fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, vocês se orgulham por ter por pai Abraão e ter Moisés como legislador. Mas segura essa, eu sou antes de Abraão, e eu sou aquele que chamou Moisés. Quem é maior? Quem vocaciona ou vocacionado? Moisés foi chamado, quem chama é maior. Jesus é maior que Moisés em posição, mas ele é maior que Moisés em glória, porque Moisés queria ver a glória, mas ele tabernaculou entre nós, e nós vimos a tua glória. Moisés quer ver a glória, ele é a própria glória. Moisés usava um véu, e não é que quando eu li esse texto, eu pensei, está usando o véu para não mostrar a glória. Mas Paulo dedurou o homem. Paulo disse, coisa nenhuma, usava o véu só para não mostrar para o povo que a glória era transitória. Tinha véu, mas não tinha glória. Tem movimento, mas não tem presença. Até engrossa a voz, mas não tem Bíblia. Até diz, chacoalha o irmão que está do lado, fala para 2 ou 3, levanta a mão, até fala, mas já não tem mais a presença de Deus. Aí Paulo diz, mas por causa daquele que é maior que Moisés em glória, estou parafraseando, ele diz, eles ainda até hoje usam véu. Mas esses pastores que aqui estão, os recuperados que vieram aqui à frente, não usam mais aquele rosto com véu, ou atrás do véu um rosto machucado por anos no crack, machucado por anos na prostituição, na maconha, na cocaína. Mas na olaria de Jesus nunca teve lata de lixo. Eu espero tu dar glória. Eu vou repetir, na olaria de Jesus não tem lata de lixo. Pregador, estava no crack, é barro, servia para ser pisado, mas na mão do oleiro, eu limpo, modelo, faço um vaso, jogo no forno, pego de volta, coloco dentro dele um tesouro. Aí não precisa usar o véu, porque o rosto resplandece como um espelho. O que? A glória. E aí Paulo diz, e nós andamos de glória em glória, de glória em glória, de glória. Já era para ter enchido o lugar de glória, de glória em glória. Se quiser pular da cadeira, pula. Se quiser levantar a mão, levanta. De glória em glória, de glória em glória. E Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração, achando que o Moisés, veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho, ouça. Vale a pena andar como filho no deserto, e não importa o que Satanás diga, o que importa é o que você ouviu no culto no Jordão. Esse é meu filho amado. Cinco minutos eu encerro. Capítulo 4, precisamos pensar agora. O autor aos Hebreus diz, pela incredulidade os hebreus não receberam a palavra misturada com fé, por isso pereceram. O que é receber a palavra misturada com fé? É porque tem gente que só recebe com o ouvido, mas se não receber com o coração, está a passos largos da incredulidade. Mas quando eu li a Bíblia a primeira vez e eu vi o povo entrando em Canaã, eu pensei com Josué, chegaram no repouso. Mas aí o autor aos Hebreus, ele cita os Salmos 95. E ele diz que Davi, falando de um outro dia, diz, entraram em Canaã, mas não encontraram repouso. Então o repouso não é Canaã, não. Aí o autor aos Hebreus diz, e Deus descansou no 7º dia, mas mesmo assim o povo não encontrou o repouso. Logo, o repouso não é Canaã, o repouso não é o sábado. Aí o autor aos Hebreus diz,
mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Eu vou repetir, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Se Canaã não era o repouso, se o sábado não é o repouso, aonde eu encontro repouso? Só encontro repouso se você for ferido por uma espada de 2 gumes. Só ela. Tu pode cantar o dia todo no Recuperados, tu pode contar a história de ministério a vida toda no púlpito da sua igreja, tu pode falar de usos e costumes 100 anos na tua igreja, mas só tem uma coisa que entra e penetra entre a alma e o espírito: é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. O bom samaritano está de pé pela palavra, os gideões estão de pé pela palavra, os pentecostais estão de pé pela palavra. Eu sei que vai dar polêmica, mas não tem problema. Não prego por agenda. Pode pôr a câmera aqui na minha face. Nada contra quem faz, mas quem nunca fez, a gente podia pintar tudo aqui, colocar luzes, pipoca, cinema, entretenimento. A gente poderia fazer desse culto qualquer coisa, menos culto. Então a gente atrai os jovens fazendo isso. Se a gente apagar a luz e pintar as paredes, os jovens vêm. Deixa eu te dar uma notícia, pastor. Se essa palavra não trazê-los de volta, se essa palavra não trazer o viciado em crack de volta, se essa palavra não trazer a prostituta de volta, nada mais trará. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Ai, estou sentindo a presença dele. Oh, é a palavra, é a palavra, ainda é a palavra de Deus. Os recuperados que aqui estavam foram libertos pelo instrumento que Deus usa, o Evangelho. O que eu aprendo com isso? O meu descanso não é um dia da semana. O meu descanso não é um espaço geográfico. O meu e o seu repouso é aquele que disse: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados. Ele é maior que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior que Josué, ele é maior do que Arão, ele é maior que Moisés, ele é maior que Canaã, ele é maior do que o sábado. É nele que nós encontramos descanso. Jesus Cristo de Nazaré.